Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens, chegando com mais um super vídeo de homenagens para você. E hoje nós vamos relembrar de grandes lendas da música que infelizmente perdemos para a AIDS. Vamos relembrar de 15 grandes nomes que nos deixaram ainda prematuramente e no auge das suas carreiras. Vamos falar do pianista, cantor e também ator, um showman americano que foi Liberace. Vladzil Valentino Liberace, nascido em West Allis, nos Estados Unidos, em 16 de maio de 1919, faleceu em Palm Springs, na Califórnia, em 4 de fevereiro de 1987. Ele desfrutou de uma carreira que abrange 4 décadas de concertos, gravações, televisões, filmes. No auge da sua fama, nas décadas de 50 e 70, Liberace era o artista mais bem pago do mundo, com residências e concertos estabelecidas em Las Vegas e uma agenda de turnês internacionais. Liberace adotou um estilo de vida de excessos e extravagância, dentro e fora do palco, adquirindo o apelido de Senhor Showmanship, Senhor Espetáculo. E ele sofreu um abalo muito forte. Em 1980, o falecimento de sua mãe deixou profundamente abalado. Seu irmão Jorge faleceu também de leucemia em 1983. Sua última aparição pública foi em novembro de 1986, no Radio City Music Hall, em Nova York. 3 meses após, faleceria aos 67 anos de idade por complicações causadas pelo vírus da AIDS, em sua residência em Palm Springs, na Califórnia. Seus restos mortais foram sepultados, juntamente com o da sua mãe e de seu irmão, em um túmulo no cemitério Forest Lawn, em Hollywood, Los Angeles, Califórnia. Um dos grandes artistas do mundo, Liberace. Vamos agora falar também de Frederico Moura. Frederico José Moura Oliva, nascido em La Plata, na Argentina, em 23 de outubro de 1951 e faleceu em Buenos Aires em 21 de dezembro de 1988. Foi músico, cantor, compositor, produtor e design de roupas argentino. Considerado um dos mais influentes e reconhecidos músicos do rock latino-americano. Ele foi líder da banda Virus, banda de rock fundamental dentro do estilo musical dos anos 80, na América do Sul. Teve um papel importante dentro da música popular, já que sua banda deu uma abertura para outros estilos e incorporou a música eletrônica às suas canções de rock. No início de 1987, no melhor momento da sua carreira musical, Moura recebeu a notícia que estava infectado com HIV. Apesar dos maus presságios, reuniu forças para conseguir que a banda Vírus continuasse trabalhando em uma nova produção, agora ao lado de seu irmão Marcelo, como cantor, enquanto ele decidiu iniciar a gravação de um disco solo que jamais chegaria a completar e que ainda hoje permanece inédito. Após o último show no Teatro Fênix, no bairro porteño de Flores, em 21 de maio de 1988, Frederico Moura optou por se afastar discretamente para se tratar dos tempos mais difíceis da doença. Mas infelizmente ele faleceu na madrugada do dia 21 de dezembro de 1988, como consequência de uma insuficiência cardíaca em seu apartamento no bairro de San Telmo. Os restos mortais foram sepultados no cemitério de Chacarita, mas alguns anos depois foram retirados, foram exumados seus restos mortais e cremados. Um dos grandes nomes do rock sul-americano, Frederico Moura. Ele tinha apenas 37 anos de idade. Vamos falar agora de Peter Allen. Peter Richard Onogue, nascido em Tenterfield, sul da Austrália, em 10 de fevereiro de 1944 e faleceu em San Diego, nos Estados Unidos, no sul da Califórnia, em 18 de junho de 1992. Foi cantor, compositor e pianista australiano da música pop e rock. Suas músicas se tornaram famosas na voz de outros artistas também, como Ike Bronx, uma cantora inglesa, Olivia Newton-John, entre outros. Além da carreira musical, trabalhou em muitos musicais da Broadway, inclusive se apresentou no Radio City Music Hall. Seu casamento com Liza Minnelli, é uma atriz fantástica, terminou em divórcio. E ele também foi casado com a Chris Orr, que durou 15 anos. Pouco antes de seu falecimento, por causa de um câncer de garganta relacionado à AIDS, Allen fez seu último show em Sydney, na Califórnia. Ele faleceu em 18 de junho de 1992, em San Diego, na Califórnia, aos 48 anos de idade. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas no mar. Dos grandes nomes da música. Dennis Parker, Dennis Posa, seu nome de batismo, nascido em Nova York em 28 de outubro de 1946, faleceu em Nova York em 28 de janeiro de 1985. Ele foi um cantor e ator norte-americano. Ele começou atuando em filmes, adotando o nome também de Wad Nichols, mas sua paixão veio para música. Lançou seu álbum Like in Angle pela Casablanca Records, com o nome de Dennis Parker. A canção I Mad Dance, uma das faixas mais executadas das rádios brasileiras em 1979, incluída na novela Marrom Glacé.
Dennis faleceu em 28 de janeiro de 1985, vítima de complicações causadas pelo vírus da AIDS. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Vamos agora falar de um dos maiores cantores de todos os tempos, que foi Freddie Mercury, uma voz potente, belíssima. Farrokh Bulsara era o nome de batismo de Freddie Mercury. Nascido na cidade de Pedra, em Zanzibar, na atual Tanzânia, em 5 de setembro de 1946, e faleceu em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, em 24 de novembro de 1991. Foi cantor, pianista e compositor brasileiro. Conhecido pelo seu trabalho com a banda Queen, integrou como vocalista de 70 e até o ano do seu falecimento em 1991. É considerado um dos melhores cantores de todos os tempos. Freddie Mercury tornou-se conhecido pelo seu poderoso tom de voz e pelos seus desempenhos energéticos que envolvia uma interação com a plateia, tendo sido também considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Como compositor, Freddie Mercury criou a maioria dos grandes sucessos do Queen. You Are the Champion, fantástico, Love of My Life, são muitos os grandes sucessos do Queen, claro, de Freddie Mercury. Inclusive, possui, uma estátua em Montreal, na Suíça, do grande ídolo Freddie Mercury. Em outubro de 1986, a imprensa britânica começou a noticiar que Mercury havia sido diagnosticado um portador do vírus HIV por uma clínica da rua Harley. Uma repórter do The Sun perguntou ao cantor a respeito do assunto quando ele desembarcou no aeroporto voltando de uma viagem do Japão, e ele negou o boato. De acordo com o parceiro de Fred, Jim Houghton, o cantor foi diagnosticado soro positivo em abril de 1987, mas decidiu negar todos os boatos sempre que questionado. No entanto, a saúde física de Freddie Mercury se deteriorou rapidamente e ele começou a aparecer em público cada vez mais magro e pálido, o que levou a imprensa a publicar centenas de artigos especulando sobre o assunto. Nessa época, o Queen havia se aposentado dos palcos devido à condição do vocalista. Em 18 de fevereiro de 1990, quando o Queen foi homenageado no BET Awards em Londres, recebeu uma condecoração por sua contribuição na música britânica. Fred compareceu ao lado da banda, mas não falou praticamente nada, exceto um obrigado e boa noite, o que apenas aumentou os rumores. Naquela altura, para o grande público já era certeza que o cantor era de fato soro positivo. Bright Awards foi sua última aparição pública. Em 1991, totalmente recluso, Fred era vítima constante de assédio de repórteres. Cercavam sua casa e não iam embora durante dias para conseguir a sua foto. Estava com uma horrível aparência devido à sua doença. A foto do rosto de Freddie Mercury magro, com manchas negras, estampou uma edição do The Sun na matéria: é oficial, Fred está gravemente doente. E foi nessa edição do jornal mais vendida do ano do Reino Unido. Apesar de não poder se apresentar ao vivo, Fred continuou a trabalhar com a banda até o fim. Depois de descobrir sua doença, o cantor lançou um disco de ópera. Também lançou mais 2 álbuns com a banda e continuou a gravar videoclipes com o grupo. O vídeo These Are Days of Our Lives, gravado em maio de 1991, foi o último trabalho de Freddie Mercury à frente das câmeras. Para esconder as manchas que tinha na pele, ele tinha que passar horas maquiando, e o vídeo teve que ser lançado em preto e branco para esconder sua aparência. Em junho de 1991, Freddie continuou a gravar vocais para novas músicas do Queen, para que sua banda as terminasse depois, pois ele sabia que não sobreviveria por muito tempo. Mas um certo dia, teve de irremediavelmente abandonar os estúdios por não ter mais forças nem mesmo para se manter em pé. Essas canções foram posteriormente lançadas no álbum póstumo Made in Heaven, 1995. Em seus últimos dias, Fred perdeu a visão e não conseguia sair da cama. Por isso decidiu parar de tomar a sua medicação em 10 de novembro de 1991 e passou a esperar pela morte. Em 22 de novembro, Fred chamou o empresário do Queen, Jim Page, e pediu que ele fizesse um comunicado à imprensa para divulgar sua doença, que foi lançado no dia seguinte. Cerca de 24 horas após o comunicado ser feito, durante a noite, Mercury faleceu de broncopneumonia, carretada pela AIDS. Seu funeral ocorreu em Londres 3 dias depois, assistido por cerca de 35 mil pessoas, incluindo a família de Freddie Mercury, os membros da banda e o empresário do Queen, Mary Austin, Jim Houghton e poucas outras pessoas. O corpo do cantor foi cremado no cemitério de Kensal Green e suas cinzas foram entregues a Mary Austin. E apenas ela, Jim Houghton e a família do cantor e os membros do Queen sabem onde as cinzas foram depositadas. Nunca revelaram o seu paradeiro. Tem, um cemitério de Londres que consta uma lápide, mas não se tem certeza. Só tem um nome de batismo, e uma mensagem falando Farrokh Bulsara, uma homenagem que as pessoas cogitam que lá esteja
as suas cinzas. Grande Freddie Mercury, um dos maiores nomes da nossa música. Ele tinha 45 anos de idade. Vamos relembrar o cantor e pianista do Rhythm and Blues, uma verdadeira lenda, Esquerita, Skill Reader Jr., nascido em 20 de novembro de 1935 ou 1938, segundo o Wikipedia, e faleceu no dia 23 de outubro de 1986. Mas ficou conhecido realmente como Esquerita. Foi cantor, compositor e pianista americano do Rhythm and Blues, conhecido por suas performances frenéticas, e ele foi creditado por influenciar o pioneiro do rock and roll, Little Richard. Ele era nascido em Greenville, na Carolina do Sul. Em 1968, ele mudou seu nome para The Magnificent Maloc e também fez um grande sucesso. A sua fama realmente foi entre os anos 50 e 60. Nas décadas de 70 até 80, de acordo com uma entrevista com a Billy Miller e Miralina, no livro Ressark Incrível Strange Music, conta uma história bem triste no finalzinho da vida dele. E o Lauren confirmou que Esquerita estava sem sorte e estava trabalhando como atendente em um estacionamento, mas passava despercebido. Poucos meses antes do seu falecimento, ele foi visto lavando o para-brisa de um carro para obter algum dinheiro em um cruzamento do Brooklyn. Nesse mesmo artigo, o pai de Esquerita, Skin Reed, diz que seu filho havia morrido de complicações causadas pela AIDS em 1986, mais precisamente no dia 23 de outubro. E o pai de Esquerita faleceu em fevereiro de 1989, pouco mais de 2 anos após o falecimento de seu filho. E, infelizmente, ele foi injustiçado, pela música. Faleceu pobre e também esquecido, Esquerita. Ele faleceu apenas 49 anos de idade. Brenda Fassie. Brenda Nokuzola Fass, nascida em Langa, na cidade do Cabo, na África do Sul, em 3 de novembro de 1964 e faleceu em 9 de maio de 2004. Cantora sul-africana, foi uma cantora pop sul-africana, considerada uma das vozes mais bonitas da África, conhecida carinhosamente como a rainha do pop africano. Ela teve uma vida conturbada. Se você quiser ver toda a história, tem no Wikipedia. Na manhã do dia 26 de abril de 2004, Brenda sofreu um colapso em sua casa em Bucloud e foi internada no hospital em Sunnings Hill, em Joanesburgo. A imprensa foi dito que ela havia sofrido uma parada cardíaca, mas depois informou que ela entrou em coma, causado por um ataque de asma. O relatório pós-mortem revelou que ela havia tomado Overa na noite do colapso, e esse causador do coma. Ela parou de respirar e sofreu danos cerebrais por falta de oxigênio. Face foi visitada no hospital pelo presidente Nelson Mandela. Olha a sua importância para o seu país. Brenda faleceu com apenas 39 anos de idade, em 9 de maio de 2004, no hospital, sem retornar à consciência depois das máquinas de suporte à vida serem desligadas. De acordo com o jornal Sunday Times e os gestores da empresa da música, o relatório pós-mortem mostrou também que ela era HIV positivo. Seu empresário, Peter Snyman, negou este aspecto do relatório divulgado. Ela foi eleita a 17ª no top 100 dos grandes artistas sul-africanos. As informações são do Wikipedia. Jovem demais, 39 anos, a cantora sul-africana Brenda Fassie. Ray Gillen também faleceu jovem demais. Nascida em 12 de maio de 1959 e faleceu em 1º de dezembro de 1993. Foi cantor americano, conhecido pelo seu trabalho nas bandas Bad Hands e Black Sabbath. Após passar por diversas bandas durante sua fase na escola, ele finalmente atingiu a sorte grande quando entrou para na banda solo do ex-baterista do Rainbow, Bob Hondnell. O ano era 1975. E enquanto gravava um álbum de estreia com a banda, Ray Gillen recebeu 2 convites inusitados para ser o vocalista principal do famoso musical Cats e para ser o vocalista da banda inglesa Black Sabbath, de nome mundial. Ele então saiu da banda de Hondnell e, recusando o convite do musical, entrou na banda Black Sabbath e tornou-se o sucessor de Glenn Hughes. Ele faleceu em Nova York em 1º de dezembro de 1993, infelizmente vitimado pela AIDS, com apenas 34 anos de idade. Ray Gillen, do Black Sabbath. E do Brunini, também uma história triste também. Nascido em
Piúma, no Espírito Santo, em 28 de maio de 1966 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de fevereiro de 1995. Ele foi ator e cantor brasileiro. Em fevereiro de 1992, ele montou um show e assinou um contrato com a Polygram. Gravou um mix compacto duplo, contando com a produção sob a direção de Leiber Gadelha. Ele participou de uma única novela, que foi Bambolê, de 1987. Diagnosticado como soro positivo aos 24 anos, Guido Brunini não descansou enquanto não conseguiu gravar seu primeiro CD. Saiu da gravação direto para o hospital. Durante o show de lançamento, já estava muito doente, mas arranjou forças. Ele saía do palco e a febre vinha. Saía arrasado, mas na hora de cantar conseguia superar tudo. Guido Brunini omitiu a doença com receio que a gravadora deixasse de investir em sua iniciante carreira de cantor. Estava certo. Pronto no master, o CD Guido Brunini nunca foi lançado comercialmente pela Polygram. A sua mãe disse emocionada que ligava para lá, para a gravadora, chorou, pediu, mas ela só conseguiu que fizessem 1000 cópias, que ela comprou e vendeu para os amigos. Um pedido do seu filho. Guido Brunini faleceu no dia 20 de fevereiro de 1995, no Rio de Janeiro, com apenas 28 anos. Em sua homenagem, a cidade de Piúma, no Espírito Santo, tem uma avenida com seu nome. Olha, muito triste realmente essa história. O jovem ator e cantor Guido Brunini faleceu com apenas 28 anos de idade. Vamos falar também do lendário da música também, que foi George Michael. Georgios Kyriakos Panayiotou, nascido em Londres, na Inglaterra, Reino Unido, em 25 de junho de 1963 e faleceu em Gorge-on-Thames, em Oxfordshire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 2016. Foi cantor, compositor e produtor musical britânico de ascendência grega. Considerado um dos grandes artistas da sua geração e um ícone da cultura popular. Ele formou a dupla Juan, e fez um grande sucesso, mas a sua carreira solo com a música Carolus Whisper ganhou o mundo. É uma das músicas mais bonitas de todos os tempos. George Michael se assumiu homossexual em 1998 e era ativista pelos direitos LGBT e arrecadador de fundos para as obras relacionadas à AIDS. O laudo concluiu que o cantor faleceu devido a problemas no fígado e no coração. Ele foi encontrado sem vida nas primeiras horas do dia 25 de dezembro de 2016 em sua casa em Oxfordshire, aos 53 anos de idade. Ele gostava muito do Brasil, esteve diversas vezes aqui no Brasil, tocou no Rock in Rio. Em outubro de 2019, já vários anos depois do seu falecimento, o ex-namorado Fred Fowers afirmou nas suas redes sociais que George Michael era HIV positivo, que o mesmo faleceu devido a complicações do vírus. Ele ainda garantiu que dessa vez não havia sido hackeado, e a informação saía de tom de desabafo. Ele tinha 53 anos de idade, um grande sucesso da música. Carolus Whisper, com certeza uma das mais belas músicas de todos os tempos. Grande George Michael. Vamos agora falar de Dan Hartman. Daniel Ert Hartman, nascido em Harrisburg, na Pensilvânia, em 8 de dezembro de 1950 e faleceu em Wellsport, no estado americano do Connecticut, em 22 de março de 1994. Mais conhecido como Dan Hartman, foi cantor, compositor e produtor musical americano. Ao lado de seu irmão David, formou sua primeira banda, The Legends. Participou também da banda The Edgar Winter Group, mas só no final de 1978, Dan Hartman alcança o primeiro lugar nas paradas da Disco Music com o single Stunt Replay, e ele faleceu vítima de um tumor cerebral e complicações decorrentes da AIDS. Ele tinha apenas 43 anos de idade. Ofra Haza, Beth Shiva Ofra Haza, nascida em Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel, em 19 de novembro de 1957 e faleceu em Ramat Gan, é uma cidade de Israel, bem próxima a Tel Aviv. Foi uma cantora israelita que alcançou grande popularidade no Médio Oriente e internacionalmente. Ela fixou residência em Los Angeles, mas não deixava de visitar seu país natal. Em 1992, ela chegou a receber nomeação para o Grammy pelo disco Kyria. Ela faleceu em 2000, mais precisamente no dia 23 de fevereiro, no Hospital Sheba de Tel Ar Somer, vítima de complicações associadas ao vírus da AIDS. Ela tinha apenas 42 anos de idade, no auge da carreira. Jermaine Stewart, nascida em Columbus, Ohio, Estados Unidos, em 7 de setembro de 1957. Ele faleceu em 17 de março de 1997. Foi cantor pop norte-americano, mais conhecido pelos seus hits na Billboard, The World is Old e também We Don't Have to Take Off Clothes Off, de 1986. Ele faleceu vitimado pela AIDS com apenas 39 anos de idade. Foi um grande nome do rhythm blues, soul, funk e dance. Jovem demais.
Héctor Lavoe. Héctor Juan Pérez Martínez, nascido em Ponce, no município de Porto Rico, em 30 de setembro de 1946 e faleceu em Nova York em 29 de junho de 1993. Foi cantor porto-riquenho de salsa, fez grande sucesso e é considerado um dos ícones desse ritmo. Foi produzido um filme sobre sua vida, dirigido pela grande atriz e cantora Jennifer Lopez, com o nome de El Cantante. É um filme realmente de bastante sucesso que foi feito e interpretado pelo cantor Marc Anthony. Ele faleceu em 29 de junho de 1993, aos 46 anos de idade, em consequência da AIDS, que contraiu anos antes. Seu último show com a Fania foi no dia 2 de setembro de 1990, onde mal conseguia cantar o tema Mi Gente, abandonando o palco e deixando seus colegas e o público em meio às lágrimas. Apenas 46 anos. Triste história para esse grande cantor porto-riquenho. Vamos falar agora do cantor, bailarino, ator Ronaldo Rezedá. Ronaldo Andrade de Moraes, mais conhecido como Ronaldo Rezedá, nascido no Rio de Janeiro em 16 de outubro de 1945 e faleceu em Imperatriz, no Maranhão, em 12 de setembro de 1984. Ele também foi apresentador de TV. No início da carreira, ele lecionava aulas de jazz, após ter sido formado por Lenny Dale, que foi um dos grandes nomes que também faleceu vitimado pela AIDS. Fez sucesso também participando de peças, como ator, Deus lhe pague, Pim Pim, A Infidelidade no Alcance de Todos, entre outros. Em 1976 lançou-se como cantor no espetáculo Camarim e apresentou-se com Marina Lima, Ângela Rorô. Deu destaque participando das trilhas das novelas da Globo, como Dancing Days, Plumas e Paetês, Marrom Glacê. Ele cantava basicamente disco music e ganhou o apelido de Kid Discoteca. E fez sucesso com um LP lançado em 1979 pela Som Livre. Porém, esse foi o único álbum lançado na sua carreira. Sua última aparição em público foi em 1980, na TV isso, quando ele atuou como bailarino da abertura do show da Rita Lee na Globo. Em 1984, gravou um disco independente que nunca foi lançado e, contrariando recomendações médicas, fazia shows pelo país para recuperar o dinheiro investido. Em setembro de 1984, com um tumor no cérebro e em estado agravante e somado aos desgastes físicos, intercalando internações hospitalares e shows, Rezedá faleceu vítima de um tumor cerebral, perto de completar 39 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Suacape, no Rio de Janeiro. Segundo o site Famosos que Partiram Prematuro, ele sofreu um AVC durante essa apresentação no Maranhão, em Imperatriz, e em decorrência desse AVC, do tumor cerebral que ele já tinha, agravado ainda dele ser soropositivo, faleceu jovem demais, com apenas 38 anos de idade. O cantor, ator, bailarino Ronaldo Rezedá. As informações são do site Famosos que Partiram Prematuro. Vamos agora falar de um dos maiores nomes do rock nacional, que foi Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Também o Aborto Elétrico. Renato Manfredini Júnior, nascido no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de outubro de 1996. Cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro. Realmente conhecido por ser vocalista e fundador da banda Legião Urbana, integrou também a banda Aborto Elétrico, e ele foi um dos maiores nomes do rock, um verdadeiro gênio da música, compositor e intérprete de grande sucesso como Tempo Perdido, Pais e Filhos, Vento no Litoral, Índios, Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, Que País é Esse? Ainda é Cedo, Há Tempos, Será. São tantos os sucessos desse grande poeta da nossa música. Renato Russo faleceu no dia 11 de outubro de 1996, a 1h15 da madrugada, de doença pulmonar obstrutiva crônica, sepsemia e infecção urinária, consequências da AIDS. Renato era soro positivo desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença. O corpo dele foi cremado e suas cinzas espalhadas do sítio Roberto Bullermark. E uma coincidência que o ex-baixista Legião Urbana, Renato Rocha, já também saudoso, passeava com sua namorada no momento do lançamento das cinzas e o pneu de sua moto furou em frente ao local. Olha que história. Ele tinha apenas 36 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, eu fiz propositalmente, não coloquei no banner, porque eu sabia que ia gerar comentários. Que não podíamos esquecer desse que foi um poeta da nossa música, um dos maiores
cantores de todos os tempos, que foi Cazuza. Mas eu fiz de propósito não colocando no banner. Deixe aí nos comentários que você vai receber um alô especial. Agenor de Miranda Araújo Neto, nascido no Rio de Janeiro em 4 de abril de 1958 e faleceu em 7 de julho de 1990. Mas foi como Cazuza que ficou conhecido, cantor, compositor, ator, poeta e letrista brasileiro. Inicialmente conhecido como vocalista da banda Barão Vermelho, ao lado de Frejá, onde fez uma parceria de grande sucesso. Mas depois seguiu carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos principais poetas da música brasileira. Músicas como Exagerado, Pete Balanço, Ideologia, Preciso Dizer Que Te Amo ao lado de Bebel Gilberto. Essa música é linda demais. O Tempo Não Para, Codinome Beija-Flor, faz parte do meu show. Pro Dia Nascer Feliz, Puro Êxtase, Vida Louca Vida, Brasil, Ao Tempo Não Para. São grandes sucessos. O Mundo é um Moinho, música de Cartola, fantástico na sua voz, a voz desse grande poeta da nossa música. E também gerou uma grande comoção o seu falecimento, que ele apareceu, inclusive tem uma bela estátua, dele lá no Leblon, no Rio de Janeiro, ele deitado, muito interessante. Em outubro de 1989, depois de 4 meses à base de um tratamento alternativo em São Paulo, Cazuza partiu novamente para Boston, nos Estados Unidos, onde ficou internado até março de 1990, voltando assim para o Rio de Janeiro. Na manhã do dia 7 de julho de 1990, Cazuza faleceu em seu apartamento em Ipanema, com apenas 32 anos de idade, por um choque séptico causado pela AIDS. No enterro compareceram mais de 1.000 pessoas, entre parentes, amigos e fãs. O caixão, coberto de flores, lacrado, foi levado à sepultura pelos ex-companheiros do Barão Vermelho. Cazuza foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E seu pai, que faleceu anos mais tarde, João Araújo, grande produtor musical e responsável pela fundação da Som Livre, que faleceu em 2013, também está sepultado nesse mesmo jazigo do filho. Um dos maiores nomes da nossa música, o nosso querido Cazuza. Então espero que vocês tenham gostado de relembrar desses grandes nomes da música, grandes lendas, realmente que perdemos para a AIDS, ainda jovens demais, no auge da sua carreira. Então, se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.